Olá, olá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das provas no processo penal. Agora vamos falar dos sistemas de valoração da prova penal. Como é que a prova é valorada? Quais são as regras para se valorar uma prova no âmbito do processo penal? Ou seja, no âmbito do processo perante o juiz de investigação, de instrução criminal. Como é feita essa valoração? Se a prova 1 tem que ter um valor maior que a prova 2, que a prova 3, como é que é feito isso? A doutrina criou 3 teorias para explicar o sistema de valoração da prova. Temos 3 teorias. A teoria pelo sistema da prova tarifária, a teoria pelo sistema da íntima convicção e a teoria pelo sistema da persuasão racional. Beleza? Então, assim, qual foi a teoria adotada no Brasil? A teoria da persuasão racional, ou também chamada de livre convencimento motivado, que está prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ler o artigo 155 do Código de Processo Penal. Tá, tranquilo. Perceba que tanto no bloco número 1, quanto no bloco número 2, quanto no bloco número 3, as informações trazidas são informações sobre o artigo 155 do CPP. Beleza? Enfim, então o que vem a ser o sistema da prova tarifária? A primeira teoria. O sistema da prova tarifária é o seguinte: quem vai valorar a prova, quem vai dar o valor para a prova, o devido valor da prova, não é o juiz, é a lei. É a lei que vai valorar a prova. O legislador que vai valorar a prova. Por isso que a doutrina diz que o sistema de prova tarifária também é chamado de certeza moral do legislador na lei. Tá? Então, a prova ela é valorada pela lei. O exemplo mais claro disso é o que acontecia em 1900 e antigamente, 1800 e antigamente, que é o caso da confissão como prova suprema. Então, era tipo assim: o réu, a pessoa estava sendo investigada pelo delegado, o delegado olhava, aí o delegado fazia uma tortura lá para o cidadão confessar. Aí o cidadão era torturado e confessava. Aí ia para o juiz, aí o delegado falava: olha, excelência, ele confessou. Aí o juiz olhava: confessou, condeno, acabou, resolvido o processo. Era assim antes. A pessoa confessava, essa era a rainha das provas. A confissão era a rainha das provas, era a prova suprema. Se o cara confessou, seja inocente, seja culpado, pronto, ele vai ser condenado e acabou, ponto final. Isso é o sistema de prova tarifária. A lei diz qual é o valor da prova. E naquela época, a lei dizia que a confissão era a prova suprema. Nada podia ser superior à confissão. Tá? Mesmo se fosse obtida por meio de tortura. Beleza? Isso é o sistema de prova tarifária. Agora temos o segundo sistema, que é o sistema da íntima convicção. Aos poucos, nós tivemos uma evolução nos sistemas de valoração da prova. Tá? Aí evoluímos do sistema de prova tarifária para o sistema da íntima convicção do juiz. Por isso que a doutrina chama, a doutrina estabelece como sinônimo a certeza moral do juiz. O sistema de íntima convicção também é chamado de sistema da certeza moral do juiz. Tipo assim, o juiz, ele que ia valorar a prova, não era a lei, tá bom? O juiz que ia analisar se a confissão era válida ou se não era válida. Não era a lei que ia dizer qual era a prova suprema, era o juiz que diria se a prova número 1 valia mais que a prova número 2 e se a prova número 2 valia mais que a prova número 3. Era o juiz que ia valorar a prova e não a lei. Tá bom? Beleza. Esse é o sistema da íntima convicção. Então, o juiz, nesse sistema de íntima convicção, o juiz dá o devido valor para as provas e ele não precisa dizer por que ele valorou a prova 1 maior com um valor superior à prova 2. Não. O juiz vai valorar do jeito que ele quiser valorar, independentemente de motivação. Ele tem uma liberdade ampla e irrestrita para valorar a prova. Não precisa motivar, não precisa fundamentar porque ele valorou a prova 1 com um valor maior que a prova 2.
ele não precisa motivar. Quer ver um exemplo? Ó, juiz utilizou provas não constantes nos autos e julgou o caso. Olha aí, ele não precisa nem motivar e nem se basear em uma prova que está no processo. Ele pode se basear em prova que não está no processo e ele não precisa nem dizer o porquê. Tá beleza? Ok? Ok. Então, esse sistema é um pouco assim, né, ultrapassado, o sistema de íntima convicção. Aí, a doutrina criou o sistema da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado do juiz. E esse é o sistema que vigora até hoje no Brasil, porque ele foi previsto expressamente lá no artigo 155 do CPP, artigo 155 do Código de Processo Penal. Beleza? E o que significa o sistema de persuasão racional? Significa que a prova será valorada pelo juiz, beleza? No entanto, o juiz não tem uma ampla e irrestrita liberdade. Não, o juiz ele tem uma liberdade para valorar a prova, uma liberdade limitada. Ele deve obedecer à Constituição e às leis quando ele for valorar a prova. E ele deve obedecer àquilo que foi produzido dentro dos autos. Então, se uma prova não está nos autos, a prova não está no mundo. Por isso que a liberdade do juiz é ampla. Aliás, por isso que a liberdade do juiz na persuasão racional é muito restrita e limitada. Não é ampla nem irrestrita. É ao contrário, é uma liberdade restrita, limitada. Tá bom? Ele deve analisar a prova que está nos autos, não pode analisar uma prova que não está nos autos, e ele deve analisar essa prova à luz da Constituição e à luz das leis. Tá bom? Então ele tem uma limitação aí. E a outra característica do sistema de persuasão racional é que o juiz ele deve motivar, ele deve fundamentar por que ele deu mais valor para uma prova e não deu tanto valor para outra prova. O juiz deve exteriorizar os seus motivos. Tá bom? Esse é o sistema de dilação probatória existente no Brasil. É o mais assim sensato, digamos assim. É o mais consentâneo com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Agora eu vou citar alguns exemplos para você entender com mais concretude o sistema de persuasão racional. Tá bom? O sistema de persuasão racional despenca nas provas da CESP. Tá? Ó, exemplo. Juiz julgou o caso com base nas provas dos autos. Olha aí, ó. Ele deve somente analisar as provas que estão dentro dos autos. O que não está nos autos, doutores, não está no mundo jurídico. É aquele ditado. Se não existe nos autos, não existe no mundo jurídico. E acabou. Por isso que o juiz não pode se basear em provas que não estão constantes nos autos. Outro exemplo, a confissão aqui não é uma prova suprema, ela pode ser desconsiderada, porque não é a lei que diz qual é o valor da prova, é o juiz que diz qual é o valor da prova. Então, se o juiz verificar que a confissão foi obtida por meio de tortura ou que a confissão não foi voluntária do réu, o juiz não vai considerar a confissão, mesmo se estiver condenando, se a confissão for contrária ao réu. O juiz não vai considerá-la, porque de um lado nós temos a confissão, de outro lado nós temos a tortura. O juiz deverá desconsiderar a confissão por causa da tortura. Agora, se a confissão foi obtida por meios lícitos, sem tortura, de forma voluntária e tudo mais, aí já é outros 500. Aí o juiz pode até considerar a confissão, tá? Por isso que o juiz vai analisar a prova de acordo com cada caso é um caso. Outro exemplo, o juiz decidiu que a juntada de um documento, é irrelevante. Por qual motivo que ele decidiu isso? Por já estarem provados todos os fatos nos autos. A prova, doutor, a prova serve para provar um fato. Então, se todos os fatos já estão provados, o juiz poderia indeferir um documento que é irrelevante. A juntada de um documento que é irrelevante, que não vai alterar em nada o julgamento.
Então o juiz aí, nesse meu exemplo, ele indeferiu a juntada desse documento irrelevante. Pode? Pode, ele pode indeferir a juntada desse documento irrelevante. Porque a prova será valorada pelo juiz. Ok? Outro exemplo. O juiz analisou que o vídeo juntado aos autos é um vídeo adulterado e o desconsiderou no julgamento. Pode? Pode. O juiz que vai valorar o vídeo juntado aos autos. O juiz que vai valorar as provas. Outro exemplo. Aí tá. Quando o juiz desconsiderou o vídeo, ele disse o motivo pelo qual ele desconsiderou o vídeo. Qual é o motivo? Vídeo adulterado. Se o vídeo está adulterado, o vídeo se torna uma prova ilícita. Então perceba que o juiz está valorando a prova com fundamentação, com motivação e baseando-se em limitações trazidas pela Constituição e pelas leis. Prova ilícita não pode ser admitida à luz da Constituição, artigo 5º da Constituição. Tá bom? Beleza. Esse é o sistema de persuasão racional. Último exemplo. Juiz analisou que um documento e uma imagem juntados aos autos são autênticos e lhes atribuiu significativo valor no julgamento. Perfeito. Então, perceba que o juiz ele somente considerou aquela prova porque é uma prova autêntica. Ele motivou o valor que ele deu para a prova. E ele estabeleceu esse valor com base em limites constitucionais e infraconstitucionais, na Constituição e nas leis. Beleza? Ok, então o sistema de persuasão racional você já entendeu como funciona. Foi o sistema adotado e você já entendeu como funciona. Primeiro, valor da prova pelo juiz, motivação feita pelo juiz, fundamentação, e liberdade limitada pela Constituição e pelas leis. Perfeito. Agora, como toda regra, existem exceções. Então, o sistema da persuasão racional é um sistema que serve como regra no Brasil, de acordo com o artigo 155. No entanto, existem algumas exceções. Existem duas exceções que eu posso mencionar aqui, né? Pode até existir outras, mas eu vou mencionar duas. Primeiro, exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é uma prova tarifada pela lei. Então perceba que no exame de corpo de delito você deve seguir de forma excepcional o sistema da prova tarifária. Porque é a lei que vai dizer qual é o valor que a prova terá. O exame de corpo de delito está previsto no artigo 158 do CPP. O exame de corpo de delito ele é obrigatório naquelas infrações, naqueles crimes que deixam vestígios no corpo da pessoa, por exemplo. Se a infração deixar vestígios, será obrigatório a realização do exame de corpo de delito. Isso está previsto no artigo 158 do CPP. Por exemplo, lesão corporal. O cara levou um monte de porrada. Se você não fizer o exame de corpo de delito para constatar as lesões, os hematomas deixados no corpo da pessoa, daqui uns dias esses hematomas irão desaparecer. Desaparecerão. E aí não vai ter como mais provar o fato de a pessoa ter sofrido hematomas no seu corpo. Por isso, o exame de corpo de delito é obrigatório nessas infrações que deixam vestígios. Tá beleza? A lesão corporal está prevista no artigo 129 lá do CP, lá tem todas as informações sobre a lesão corporal. Enfim. Continuando aqui. Existe outra seção? Existe. Julgamento pelo tribunal do júri. No julgamento pelo tribunal do júri, não será seguido o sistema de persuasão racional, não será seguido o sistema de prova tarifária, na verdade será seguido o sistema de íntima convicção do juiz. Porque o juiz lá no tribunal do júri não é o juiz singular que fez concurso, não. É o juiz do povo, que é o jurado. Os jurados, corpo de jurados, 7 jurados vão ser sorteados e eles que julgarão o réu, né? Lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, você vai verificar que a competência do tribunal do júri é uma competência restrita
para os crimes dolosos contra a vida. Se for um crime culposo contra a vida, não vai para o tribunal do júri, vai para o juiz singular, juiz concursado. Se for um crime doloso, aí vai para o tribunal do júri, que quem vai julgar, quem vai dizer se a pessoa é inocente ou culpada, não é o juiz, é o corpo de jurados, 7 jurados. Então, por exemplo, vamos supor, João matou Pedro, mas João não teve intenção em matar Pedro. Tipo assim, João, ele estava no trânsito, de repente, João estava no celular, olhou o celular e aí o Pedro atravessou a rua e o João acabou atropelando sem querer. Ele atropelou sem querer. A culpa foi de João, porque João estava olhando o celular, não poderia ter olhado o celular e o Pedro foi atravessar na faixa de pedestre, o sinal estava vermelho, Pedro foi atravessar na faixa de pedestre. E aí João olhou pro celular, não deveria ter olhado, não viu o sinal vermelho, toma ali, atropelou João. João morreu. Pedro matou João? Pedro matou João. Pedro cometeu homicídio? Pedro cometeu homicídio. Homicídio é crime contra a vida? Homicídio é crime contra a vida. Beleza. Aí, perceba que não foi a vontade de João matar Pedro. Não foi a vontade de João matar Pedro. O que vai acontecer aí? Ele não vai para o tribunal do júri, ele vai para o juiz concursado. Quando ele vai para o juiz concursado, se o juiz condenar o réu, o juiz vai ter que dizer o motivo pelo qual ele condenou o réu. O juiz vai ter que fundamentar. Beleza. Agora, vamos imaginar outro exemplo. Gustavo e Carlos. Gustavo odeia Carlos, Carlos odeia Gustavo. De repente, os dois se encontram na rua, Gustavo saca a arma, eu vou te matar aí agora. Pá, pá, pá. Mata o Carlos. Era a vontade de Gustavo matar Carlos. De repente, foi preso e tal, não sei o quê. O juiz concursado que vai julgar o Gustavo, que matou o Carlos? Não. Vai ser o tribunal do júri. Porque o artigo 5º diz que quando o crime for doloso, que é o caso, era a vontade dele. Dolo é vontade. Tá? Aí o caso será julgado pelo tribunal do júri, que são juízes populares, é um corpo de jurados. Tá bom? Então, o jurado, ele vai analisar ali o caso durante o julgamento do tribunal do júri, ele vai dizer assim, ó, vai ser perguntado para ele assim, Gustavo é culpado ou inocente? Gustavo é culpado ou inocente? O jurado vai falar assim, ó, culpado. O jurado não precisa dizer por que o cara é culpado. Ele só vai dizer que o cara é culpado. Ou então ele só vai dizer que o cara é inocente e não vai dizer o porquê. Tá bom? Então, no caso do tribunal do júri, você deve seguir o sistema da íntima convicção do julgador. No caso, a íntima convicção do jurado, porque o jurado vai decidir sem motivar. Beleza? Então, assim eu termino as informações sobre sistema de valoração da prova penal. Sistema da prova tarifária não foi adotado pelo Brasil. Sistema da íntima convicção do julgador não foi adotado pelo Brasil. Sistema da persuasão racional foi adotado pelo Brasil, é a regra no Brasil. Artigo 155 do CPP. Lembrando que temos algumas exceções. Existe a exceção do exame de corpo de delito, que vai seguir o sistema da prova tarifária, que é a lei que diz o valor que terá a prova. No caso de infrações que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório. Então, não é o sistema de persuasão racional. Por exemplo, o juiz não pode indeferir o exame de corpo de delito. O juiz é obrigado a mandar fazer o exame de corpo de delito, porque no caso de infrações que deixam vestígios. E aí temos uma outra exceção, que é o julgamento pelo juiz, o julgamento pelo tribunal do júri. Você não vai seguir a persuasão racional, não vai seguir o sistema de prova tarifária, você vai seguir o sistema de convicção, íntima convicção do julgador, que é a íntima convicção do jurado. Beleza. Termino aqui, agora vou falar uma última informação, que é sobre o artigo 155 do CPP, o parágrafo único do artigo 155 do CPP, que é a prova penal sobre o estado das pessoas. Tá bom? Então, por exemplo, quando você estuda direito civil, você aprende que a pessoa tem estados.
Estado civil, estado político, estado individual. Por exemplo, você sabe que a pessoa é casada, que é solteira, que é divorciada, que é viúva, de acordo com o estado civil dela. Você sabe se a pessoa é nacional ou estrangeira, brasileiro naturalizado, brasileiro nato, ou italiano ou estrangeiro? Você sabe de acordo com o estado político da pessoa. Você sabe se a pessoa é do sexo feminino ou do sexo masculino, ou se a pessoa é maior de idade ou menor de idade, se ela tem a maioridade ou se ela tem a menoridade, você sabe isso de acordo com o estado individual da pessoa. Então, assim, para você provar o estado civil, o estado político, o estado individual de uma pessoa, no âmbito do processo penal, você vai utilizar normas, regras do direito civil, do processo civil, tá bom? Então perceba que no processo penal você também pode utilizar de forma subsidiária algumas regras civis. Exemplo, menoridade penal. Como que você prova a menoridade penal? Você prova de acordo com normas civis, que no caso é um documento civil, o RG, a certidão de nascimento, etc. Outro exemplo, extinção da punibilidade pela morte do réu. Quando o réu morre, será extinta a punibilidade dele. Se ele já foi condenado, não vai ser condenado mais, porque está extinta a punibilidade. Se ele já foi condenado e foi punido, será extinta a punibilidade com a morte. Como é que eu provo a morte do réu? Com a certidão de óbito, que é um documento civil. Beleza? Então, algumas regras civis serão utilizadas para provar o estado das pessoas, né? O estado civil, o estado político, o estado individual. Tranquilo? Isso está previsto no artigo 155, parágrafo único do CPP. E agora termino aqui tudo sobre o artigo 155. Falei do sistema de valoração da prova, beleza, tem 3 sistemas. Falei do contraditório nas provas penais, beleza, tranquilo, tá também no artigo 155. Falei da instrução criminal, o que é a instrução criminal, diferenciei instrução criminal de investigação policial ou investigação criminal. Tudo isso é a partir do artigo 155 do CPP. Beleza. Agora eu vou ler o artigo 155 do CPP e você vai perceber que não tem muita dificuldade no artigo 155 do CPP. Olha lá. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Perfeito. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Beleza. Então aqui, ó, perceba, vou comentar esse dispositivo de acordo com o que a gente já aprendeu nos blocos anteriores e neste bloco. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Beleza. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, princípio do contraditório nas provas penais. Regra, você vai produzir as provas e você vai dar oportunidade imediata para as pessoas se manifestarem. Então, a prova será produzida no processo penal perante o juiz vai dar oportunidade para a acusação falar sobre a prova, o juiz vai dar oportunidade para a defesa falar sobre a prova. Então, quando o juiz está colhendo o depoimento ali da testemunha, o juiz tem que dar oportunidade imediata para a acusação se manifestar, para a defesa se manifestar. Isso é o princípio do contraditório. Exceção, contraditório diferido, postergado ou posterior, que é o caso exatamente das provas cautelares não repetíveis e antecipadas, como, por exemplo, a interceptação telefônica, o depoimento, a colheita de depoimento de pessoa que está em cama de hospital à beira do óbito, à beira da morte, tá bom? Aí, ó, continuando, ó. Não podendo fundamentar sua decisão, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. O que é investigação? É o inquérito policial. É a investigação criminal, a investigação policial. Lá não se produz provas, lá se produz elementos informativos. Tá aqui, ó. Elementos informativos. Os elementos informativos produzidos no inquérito não poderão ser
considerados exclusivamente, isoladamente pelo juiz. O juiz tem que considerar outras provas produzidas no processo criminal, tá bom? Então, exceto aí as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, porque essas provas podem ser produzidas no inquérito, não são elementos informativos, como é o caso da interceptação, e elas poderão ser consideradas sim pelo juiz lá no processo penal, ainda que de forma isolada. Beleza? Então, isso é o artigo 155 do CAPT. A gente já aprendeu. A gente aprendeu aí o princípio do contraditório, sistema de valoração da prova, sistema da prova tarifária, sistema da íntima convicção e sistema da persuasão racional que foi adotado pelo Brasil. Lembrando que temos exceções. Ok. E aí, por fim, a gente aprendeu o estado das pessoas naturais. O estado das pessoas poderá ser provado de acordo com as regras civis. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas da lei civil. Tá? Então, os outros fatos que não tem nada a ver com o estado das pessoas serão provados de acordo com as regras do CPP, as regras do processo penal. Agora, os fatos relacionados ao estado das pessoas, estado civil, estado político, estado individual, se a pessoa é maior, se a pessoa é menor, se a pessoa é nacional, se a pessoa é estrangeira, etc., isso aí será provado de acordo com as regras civis, com as restrições do direito civil, do direito processual civil. Beleza? Então, encerramos o artigo 155. Você tem um conhecimento bastante eficiente sobre o 155 do processo civil e você consegue responder as questões que cobram o artigo 155. Quer ver que eu te provo que você consegue responder? Vamos responder a questão agora da CESP. PGE do Pernambuco, nível médio, banca CESP 2019. Prova 2019, doutores. Tá? Olha aí. É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial. O gabarito é corretíssimo. A sentença vai ser nula, a sentença não vai ser válida. Porque, conforme eu expliquei no artigo 155 caput, o juiz ele não pode se basear exclusivamente nos elementos informativos lá do inquérito. Não. Exceto no caso de prova cautelar, prova antecipada e prova não repetível. Beleza, aí tudo bem. Só que a banca não está cobrando a exceção, está cobrando a regra. Ok? Então está corretíssimo o gabarito aqui. É nula mesmo a sentença condenatória que se fundamentar somente em elementos do inquérito. Corretíssimo. Porque no inquérito não se produz provas, no inquérito se produz elementos informativos, exceto as provas cautelares, as provas não repetíveis, as provas antecipadas. Tá bom? Então aqui extrapolei meu tempo, mas espero que você tenha entendido realmente o que vem a ser o artigo 155 do CPP, tá? Quando você compreende o artigo, você tem um estudo muito mais eficiente. O estudo compreensivo para concurso, ele é bem mais eficiente que o estudo decoreba para concurso, tá beleza? Então, finalizo aqui as informações, espero ter compreendido em grande escala para você responder várias e várias questões, tá bom? Obrigado, daqui a pouco a gente volta com mais informações relevantes. Abraço, até logo.